Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania dessa semana, continuamos a série de entrevistas sobre o funk, dessa vez discutindo a representação da mulher no gênero musical. Fique conosco, Estação Cidadania está no ar. Os convidados de hoje são MC Sam, cantora de funk ostentação há 6 anos, e Guilherme Libardi, publicitário e autor da dissertação de mestrado Como elas fazem e ouvem o funk em Porto Alegre, estratégias de autopromoção midiática e práticas de consumo. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Estação. Para começarmos, Guilherme, tu poderia nos explicar melhor no que consiste a tua dissertação? Boa tarde. Então, esse trabalho no qual eu me debrucei, a minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz mestrado em Comunicação e Informação aqui na URGS, na Fabico, e nesse trabalho eu tive a intenção de compreender a cena musical do funk em Porto Alegre pela perspectiva do público feminino. Então, desde quem está ali fazendo funk, as mulheres MCs, e também quem está consumindo, né, que eu chamei de funkeiras. Então, tentei compreender todo esse circuito de consumo que vai da produção ao consumo pela perspectiva feminina. E aí, nesse processo, então, eu conversei com MCs, consumidoras, e também, para entender um pouco melhor ali as dinâmicas na etapa da produção do funk, também conversei com produtores. E aí a gente já vê aí uma questão de poder que só existem produtores homens, né? Produtores homens que são suas MCs mulheres, né? Na verdade, tinha uma produtora mulher que era casada com a sua MC, com a MC da qual ela era produtora. Então, nesse cenário assim que eu me envolvi, produtores, MCs e consumidoras. Santo, consegue perceber essa diferença entre o funk feito por homens e por mulheres, sobretudo na tua linha que é a do funk ostentação? Eu acho que mulher chama mais atenção, foi que me falaram que mulher chama mais atenção, né? Do que homem cantando, porque é diferente, né? Porque não tem mulher que canta ostentação, a maioria da mulher canta, né? Outro gênero aí. É diferente, tem pessoa que fala que é diferente. É diferente porque tem pouca mulher aqui no Sul, acho que é umas 3, 4 só. E homem é bastante, né? Guilherme, tu, enquanto publicitário, vai lançar um olhar para a promoção e repercussão midiática desse funk feito por mulheres, né? E como que se dão esses processos? Bom, para as MCs, né, ganharem conhecimento, assim como qualquer marca ou qualquer artista, elas têm que se fazer visíveis, né? Elas têm que conseguirem se comunicar. Então, vamos pensar numa situação que elas estão ali nas suas casas, com pouquíssimo acesso a pessoas, a estruturas de comunicação, né? Então, como é que elas fazem para serem vistas e ouvidas na mídia, né? Ou seja, como é que elas fazem para ganhar dinheiro, para vender show, para vender CD, enfim. Então, elas hoje em dia elas usam muitas redes sociais, né? Então, o Facebook se apresenta aí como um grande espaço no qual elas conseguem gratuitamente, né, colocar ali suas músicas, divulgarem seus novos clipes, divulgarem suas agendas de shows, se comunicarem com seus fãs, seus públicos, e eu acho que é o espaço que elas mais conseguem se apropriar para se tornarem visíveis, né, que eu trago um termo que eu chamei de autopromoção midiática, né, como é que elas fazem para se autopromoverem midiaticamente. Então, as redes sociais digitais são um meio para isso. Porém, o rádio ainda tem uma importância muito central para legitimar essa visibilidade delas. Então, assim, bom, eu estou ali no Facebook, enfim, postando minhas questões, minhas músicas, mas é o rádio que vai dar essa questão de realmente de legitimar esse discurso, legitimar essa MC que está ali se pautando só pelas redes sociais. Então, é muito engraçado pensar nessa dicotomia entre algo bastante tecnológico, atual, de redes sociais, e algo mais antigo como o rádio, né, sendo algo aí de legitimação. E tu, Sam, que meios que tu usa para divulgar o teu trabalho?
Eu uso a internet. Aí tem os conhecidos, desconhecidos. Tem bastante... Conheço bastante gente, né? Bastante gente me conhece também. E eu uso o Face, uso a internet. Fanpage, essas coisas. Antes eu cantava em festa pequena, agora eu vou pra festa grande, vou viajar, vou pra fora, Sou mais conhecida, né? E a maioria das pessoas gostam de mim, também gosto de todo mundo. Eu acho que pensando essa questão do funk junto da promoção midiática, é impossível não tocar no ponto da representação do corpo da mulher, que seja no funk ou em qualquer outra área, algo muito utilizado pela publicidade. E como que a publicidade vai explicar isso, principalmente dentro desse universo do funk? O corpo feminino, historicamente, na publicidade, sempre foi um objeto de venda, né? Sempre serviu ali como uma plataforma para anunciar algum produto, né? A gente tem campanhas de cerveja, cigarro, bebidas, enfim, o corpo feminino sempre foi uma plataforma, uma vitrine mesmo para expor uma marca, um produto direcionado ao homem, né? Então, o funk, no início aí da década de 90, nos 2000, também se apropriou muito disso a partir de MCs, homens, que também tinham, e tem até hoje, um discurso bastante machista, né? Que coloca a mulher como objeto a ser consumido, literalmente, né? Um objeto de consumo. E quando a gente vê mulheres, MCs, se apropriando desse discurso que até esse momento era proferido somente pelo público, por MCs homens, é muito interessante perceber essa reviravolta e essa cooptação de um discurso masculino dentro de um discurso agora feminino. Então elas utilizam seus corpos hoje como instrumento político para dizer o que elas querem, quando elas querem e por que elas querem, né? Eu quero fazer o que eu quiser do meu corpo. Isso é muito libertador, isso é muito legal de se pensar, né? Como é chocante quando a gente viu lá no início dos anos 2000 a MC Tati Quebra-Barraco, né? Falando sobre o que ela queria fazer com a sua própria sexualidade, como é que ela queria interagir com o seu próprio corpo. Isso foi chocante, né, para o público. E na época surgiram várias reportagens falando, ainda bem que moda passa, né? Se essa moda você vai passar. Bom, ela está até hoje aí na cena, né, com reality show, com várias coisas bombando. E o funk realmente, ao longo desses últimos 15 anos, foi um instrumento mesmo político para se pensar o corpo feminino, pensando nesse movimento das MCs conseguindo entrar na cena funk, que até então era dominada por homens. E esse aspecto de usar o corpo feminino e falar da sexualidade é um dos grandes motivos de crítica ao funk. Mas quando tu tem mulheres usando o seu próprio corpo e falando da sua própria sexualidade de uma forma muito donas de si, acho que isso atinge uma outra dimensão, que é uma dimensão política. E o funk acaba sendo um dos únicos espaços em que a mulher, e sobretudo a mulher da periferia, vai conseguir manifestar essas questões. Vocês acham que o fato de agora termos mulheres falando coisas que até então só homens falavam choca a sociedade? Com certeza a mulher sofre mais preconceito, né? O homem não. O homem já pode falar qualquer coisa que é o gostosão. Mas a mulher sofre preconceito, sim. Porque hoje em dia tudo é preconceito, né? Mulher. Com a mulher, né? Eu percebo, né, pelos espaços nos quais eu frequento, que realmente, assim, o discurso feminino, quando se apropria de algo que é dos homens, que é de posse dos homens, realmente dá aquele choque, né? Como assim? Tu tá querendo roubar algo que é meu, uma posição de poder que é que é minha, né? Então, eu acho que é genial, assim, a cultura, e daí quando a gente pensa no funk, é o quê? É a mulher conseguindo entrar num espaço que é da cultura, para tentar subverter essa ordem e ressignificar esse discurso do funk, que sempre foi tão masculinocêntrico, tão opressor, tão machista. Elas conseguem entrar nessa lógica, cantar o mesmo que os homens, e aí mostrar para que vieram, né? E conseguir mostrar que elas também podem pensar sobre as mesmas questões em relação, principalmente, à sexualidade. É para mostrar que a mulher também pode, que não é só homem que pode. No Estação Cidadania de hoje, contamos com a participação de MC Sam e Guilherme Libardi, discutindo a representação da mulher no funk. Se você participa de algum projeto de extensão que dialoga com as temáticas do Estação, mande mensagem para o Facebook do DEDES ou para o e-mail dedes@proreste.urgs.br contando a sua experiência que pode vir a se tornar pauta para o programa.
Estação Cidadania fica por aqui. Este programa é uma realização do DEDES com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Fique agora com o Funk Ostentação de MC Sam. Até semana que vem. Aí, aqui na voz MC Sam. Aí, família The Boss, DJ Pet. Vamos tipo assim, ó. Foi contando o plaquê de 100, andando de carro de luxo. Onde eu chego eu paro tudo, deixo os novinhos maluco, vestido labela máfia, chapinha no cabelo, o sorriso mais lindo. Destaco o aparelho, camarote reservado, e pra nós ficar suave no balde tem a marula. Fica à vontade, pode subir pra cá e chama teus amigos, hoje a noite é nossa e nós somos sem carinho. Ontem não tinha nada e hoje agradeço a Deus, levo vida de rainha e tudo que eu tenho é meu. Ontem não tinha nada e hoje agradeço